Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas na Universidade de Brasília. E hoje eu trago algo aqui que eu queria fazer há muito tempo, que é uma pergunta e um convite ao mesmo tempo. Por que estudar a guerra? Por que estudar a guerra desde as ciências sociais? E antes de continuar, eu queria agradecer à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que tem apoiado o nosso projeto, Formação e Higiene das Ciências Sociais na América Latina, e ajudado na difusão de ciência e tecnologia. O que eu trago aqui hoje é baseado na disciplina que eu ofereci em 2018 e 2019 sobre o Estado e a guerra, o Estado e a contra-insurgência na América Latina. Então eu comecei apresentando alguns conceitos definidores, depois eu fui partindo para casos particulares. E eu acho que é importante, do ponto de vista sociológico, se perguntar por que a questão da guerra, do conflito, é mal estudada ou estudada de uma forma não tão visibilizada nas ciências sociais. E aqui eu me amparo no livro Guerra, Modernidade e Contra-Modernidade, de dois argentinos muito bom, que é o Fabián Nievas e o Pablo Augusto Bonavena, e que é um livro de 2014. Infelizmente também não tem tradução ao português, e eu também acho que não terá, mas se alguém encontrá-lo, vale a pena ler a obra deles. Então eles enfocam na pergunta de por que as ciências sociais elas não dão atenção suficiente a um fenômeno que é tão cotidiano, ou seja, na nossa literatura do real maravilhoso, do realismo mágico, ela está tão presente, a questão da violência, está tão presente nos nossos jornais, infelizmente, e por que não tem a mesma atenção que outras discussões? E não é um fenômeno, obviamente, como eu acabei de dizer, que está restrito ao passado ou que acontece em regiões muito distantes. Eles consideram que é importante estudar a íntima relação entre guerras e formações sociais. Como que o conflito e a sua resolução pela guerra tem a capacidade de antecipar fenômenos e formas políticas que se instalam, estabilizam e consolidam o nosso cotidiano, mesmo quando a gente perde de vista as origens desses fenômenos. Então as ciências sociais elas vão estudar os conflitos familiares, industriais, de gênero, de classe, de raça, o desvio social, poder disciplinar, porém aborda muito pouco as relações de violência entre os estados e no interior da sociedade. Então, segundo os autores, essa é a face oculta da modernidade. E esse capítulo faz exatamente uma leitura sociológica da guerra. E essa temática, como eu disse no começo, ela é muito refratária no campo sociológico. Na realidade, é um fenômeno que costuma escapar tanto dos interesses da sociologia como de outros campos do pensamento sistematizado. E até mesmo o próprio senso comum, porque a guerra ela é marcada pelo horror, ela costuma ser vista dentro de um quadro de advento da modernidade como uma espécie de maldição bíblica, que a única coisa que resta para a gente é condenar. Ninguém aqui sai abertamente defendendo uma guerra, ninguém sai aqui abertamente, claro, a gente está vivendo num contexto, tem alguns malucos que sim, mas ninguém em sã consciência e que tenha um mínimo de humanidade em si defende que a guerra é algo muito prazeroso, muito necessário. É interessante o que eles trazem aqui, que a partir do Renascimento, quando os níveis de destruição, de morte, de sofrimentos causados, eles foram surgindo entre as camadas cultas da sociedade europeia, alguns sentimentos negativos sobre o que era a guerra, mas no sentido de uma recusa e que ao mesmo tempo que havia essa percepção de horror, ocultava e obscurecia a sua compreensão. O mais interessante é que entre eles isso era condenado, mas aqui no mundo colonial, eu estou falando aqui de Renascimento, nos anos 1490, 1500, era algo completamente naturalizado, não era um problema. As famosas guerras justas contra os indígenas não eram condenadas. Porém, o surgimento do antibelicismo popular, ao contrário, ele vai acontecer no século XVIII, principalmente quando os estados nacionais começam a se consolidar e, ao mesmo tempo, os exércitos nacionais começam a aparecer. E aí o povo, no seu conjunto, ele passou a ter que suportar mais diretamente o peso das guerras. E mais de um século depois, principalmente com a Primeira Guerra Mundial, a crueldade no conflito bélico alcançou um nível de fenômeno de barbárie que era impossível negar. Então, só basta pensar aqui como é que foram, o que caracteriza a Primeira Guerra Mundial: máscaras antigás,
o uso sistemático de armas de repetição em massa, as trincheiras, né, completamente lameadas, o genocídio armênio, o fim da distinção entre alvos civis e alvos militares, o que a gente chama de guerra total. Isso faz com que não tenha como esquecer, né, esse fenômeno, esse trauma. Então essa concepção, né, negativa de guerra, ela vai ser perceptível na variação também da valorização dos veteranos de guerra, que gradualmente eles vão perdendo aquela aura heróica. Esse processo de valorização dos veteranos ele tem relação direta, né, com a ascensão e consolidação da burguesia como força social. Isso porque, principalmente nos países centrais, gradualmente, né, vai existir uma tendência de perda, né, de prestígio da carreira militar em favor daqueles civis. A valorização positiva vai sendo deslocada, né, para uma suspeita e uma desqualificação desses veteranos. E esse processo nos países centrais ele vai se intensificar principalmente nos Estados Unidos a partir da Guerra do Vietnã, né, em que aquele ex-combatente ele passa a ser considerado alguém de quem você tem que ter medo, né, e não admirar. Nos países dependentes, esse temor e desconfiança, né, dos veteranos, dos próprios militares, eles vão ser resultado do estado de terror, né, que foi instaurado principalmente, né, claramente ali pelas ditaduras civis militares. E aí, a partir dos anos 60, né, ao invés de relacionar a participação na guerra como façanhas e heroísmos, vai se tornando mais factível até hoje, né, a suspeita da participação, né, dos militares em ações atrozes, né, numa barbárie de fato, numa barbarização que poderia inclusive ser voltada a qualquer momento contra os seus co-cidadãos indefesos. Então acaba ocorrendo uma estigmatização dos ex-combatentes, né, e militares nessas últimas décadas, um notável, né, fato que a honra ela é eclipsada, né, pelo medo. A questão é que nem toda a barbárie, né, e violência militar do século XX e a crítica moral e intelectual elas foram capazes de afetar, né, a determinação de estados e sociedades em seguir voltando uma grande quantidade de seus esforços econômicos e recursos intelectuais, científicos de todo tipo, né, para a contínua militarização. A gente está atendendo, né, a uma constante militarização da vida, das relações sociais. Isso é um problema, isso é gravíssimo. De outro lado, o impacto social, né, da permanência desse fenômeno repercutiu como nunca no século passado e nesse século, eu diria que também, né, talvez até no nível superior, em âmbitos tão distintos, né, como os níveis populacionais ou o avanço tecnológico. As duas guerras mundiais, né, a de 14 e a de 39, elas tiveram impacto, né, demográfico e geraram, né, uma mudança definitiva no mercado de trabalho, o aumento dos direitos civis e uma ampliação, né, da cidadania política. Né? Por exemplo, o voto das mulheres e, no caso dos Estados Unidos, a inserção, né, de pessoas negras e outras minorias na vida política, né, com os direitos civis. Mas toda essa influência ela não transformou a guerra, né, num objeto de pesquisa sociológica. Então, tem alguns fatores que vão desincentivar o estudo da guerra. Em alguns países, os estados demonstram diferença entre o estudo da guerra como fenômeno, quando não um incômodo, a não ser que se estude a guerra com fins práticos. Eu esqueci o nome do autor agora, mas ele tem um livro, ele é mexicano, eu esqueci o nome dele agora, em que ele traça como que a antropologia tem sido usada nos Estados Unidos como uma arma, como um meio de tornar a guerra mais eficiente. E aí sim, né, os estudos antropológicos são interessantes. E quando você tem pesquisas relacionadas, né, à guerra, elas são feitas preferencialmente dentro das instituições militares, profissionais e não no âmbito acadêmico civil. E não existe esse diálogo, né? Discutir com o militar é um pouco difícil. Então existem, né, outros fatores que diminuem os incentivos, né, ao estudo aprofundado da guerra desde uma perspectiva sociológica. O Nievas e o Bonavena, né, eles sugerem que existe uma dimensão epistemológica mais profunda que secundariza ou lança, né, uma posição mais periférica esse tipo de pesquisa. E essa dimensão epistemológica é relativa à marca de origem das ciências sociais modernas, né? A sociologia, né, como ciência, ela sofreu e sofre a influência de inúmeras vertentes de pensamento que deixaram, né, as suas marcas no seu desenvolvimento como disciplina. E essas influências, né, tem claramente aí uma que é muito importante, principalmente no século XIX, que é o liberalismo.
Então, existe uma relação muito íntima entre as ciências sociais e essa cosmovisão liberal. E parte do peso da herança liberal, ela é notável no esforço dessas teorias do conflito social de base liberal que se converteram ou tentaram se converter em alternativa ao próprio marxismo. E o centro dessa herança liberal faz com que o conflito social, a luta política violenta e a própria guerra correspondam a etapas passadas da humanidade anteriores às elaborações da Ilustração. E o liberalismo vincula a guerra, por exemplo, com o despotismo e com aquela tendência aristocrática de uma sociedade. Formas que são contrárias à república e ao próprio espírito capitalista. Então, Immanuel Kant, ele acreditava, por exemplo, na utopia da paz perpétua entre as nações a partir de certo grau de desenvolvimento de racionalidade. O Adam Smith, ele acreditava que o livre comércio ele teria efeitos pacificadores, justamente por integrar as sociedades em escala mundial. Então a guerra era um fenômeno associado, por vários motivos, à aristocracia, cuja importância política, social e econômica vinha declinando à medida que se expandia o livre comércio e as relações capitalistas, o advento de formas republicanas de governo e os acordos interestatais para sustentar e ampliar o comércio, eles eram considerados a garantia para a sobrevivência pacífica entre os povos, então conformavam parte de uma utopia revolucionária da Ilustração. Então tudo isso caminhava para uma percepção de que a guerra e os conflitos eles desapareceriam ao longo do tempo. E, de novo, para quem assistiu até aqui, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, conheça os nossos outros materiais e ajude a divulgar o nosso trabalho. Isso é importante na divulgação de ciência e tecnologia e de um pensamento mais qualificado. Vamos lá. Então parecia uma equação irreversível. O ascenso das camadas sociais ligadas ao livre comércio era proporcional ao descenso em importância e poder dos setores mais nobres que eram vistos como as fontes do belicismo. Isso está muito claro, por exemplo, no Augusto Comte, que ele acreditava que na etapa positiva, ele falava das 3 idades, a primeira idade, não me lembro o nome, a segunda é a idade metafísica, a terceira positiva, e aí não tinha mais conflito. Então, com o progresso e a modernização, a guerra ia ficando definitivamente sem uma personificação onde ela se agarraria. E as premissas desse pensamento liberal, elas foram traduzidas nas primeiras páginas das teorias sociológicas através da ideologia do industrialismo. Essa concepção de modernização, ela via a guerra como algo incompatível com a sociedade industrial e via que a paz ela era muito mais viável, que na verdade os conflitos eram parte de uma sociedade de corte e militar. Então a persistência da atividade bélica numa sociedade industrial seria uma espécie de retrocesso do processo civilizatório. Então a sociologia ela vai ter um início evolucionista, como se tivesse pavimentado um caminho pelo desenvolvimento industrial e da adoção do republicanismo, que por si só levariam à pacificação, a um pacifismo. Então a teoria sociológica ela vai projetar uma perspectiva normativa sustentada na ideia de paz que liquida a gravidade da guerra como um fato social. E nesse quadro de formação das ciências sociais, aí o marxismo é a única teoria que é uma espécie de anomalia. Ela não caminha nessa mesma direção. Ela não tem uma perspectiva teórica e analítica isenta da importância do conflito. Ao contrário, o pressuposto teórico do Marx e do Engels é de que a luta ela organiza e ordena a sociedade de classes. É a atividade constante da história da humanidade, ou seja, os conflitos entre dominantes e dominados. Então, nos momentos de maior agudização da luta de classes, por exemplo, a solução é a guerra. Seja uma guerra entre nações, seja uma guerra civil, ou seja, esse estado de militarização que a gente tão bem conhece aqui na América Latina. Então, a revolução, que também é uma forma de conflito, é uma forma de guerra civil, ela abre caminho para a possibilidade de construir outro tipo de sociabilidade, de organização humana e passa pelo conflito aberto. Sem alongar muito a discussão, existe então uma distinta divisão entre a ciência social marxista e a ciência social liberal. Então, enquanto o marxismo ele articulou o desenvolvimento a partir do conflito social e com a mudança social, a sociologia liberal, ao contrário, ela preferiu defender uma concepção mais evolutiva de mudança social que desvinculava da rota das lutas sociais. E essas versões mais gradualistas da mudança social, que compõem uma lenta transformação permanente e aumentada ao longo do tempo, elas vão localizar o conflito social como uma espécie de sequela do desenvolvimento dessa modernização
e não considera como causa, né, do próprio processo de modernização. Isso quer dizer que o conflito ele não é analisado como um fator promotor de mudança social, mas ele é um efeito não desejado e transitório do processo de desenvolvimento capitalista ou de modernização. Então, a partir desse pressuposto, a sociologia vai priorizar a teorização sobre a adaptação das estruturas sociais às mudanças, à estabilidade e à ordem como um processo, né, como um problema sociológico central. E aí, segundo os nossos autores aqui, o Flavian Nievas e Augusto Bonavena, a sociologia durkheimiana, por exemplo, do Emile Durkheim, ela é um exemplo, né, de obstáculo epistemológico em relação à guerra, porque a sociologia dele tende a privilegiar as análises relativas à coesão e à ordem social e a convicção de que certos tipos de relações sociais tendem à harmonia e à conservação social, principalmente aquelas relativas à integração social, numa forma perfeita de divisão do trabalho social. E aí, é uma crítica que é importante, né? Porque se a gente busca resgatar algumas das formulações dessa sociologia, a gente pode concluir que esse ramo sociológico só nos permite, né, ver os conflitos em pequeno alcance. Então, quando ele olha, né, a gente vê na análise sociológica em geral, né, os casos, né, a escala de conflito de violência, em que o ponto mais alto seriam as guerras entre os estados, e quando a gente vai descendo para as etapas, para os níveis, né, mais inferiores, um segundo momento seria a guerra civil, né, que os indivíduos se armam e com o perigo de morte, de fato, entre esses participantes. Depois a gente desce para um nível um pouco menor, né, em que você tem o conflito de segurança pública, depois um nível um pouco menor que são as greves, que são institucionalizadas, depois a concorrência, que é outro espaço de conflito, mas que não tem risco de morte de fato para os indivíduos, e a gente chega no nível mais básico, né, que é a discussão e a negociação, né, de relações sociais interpessoais, muitas vezes delas também institucionalizadas. Então a gente vê que a sociologia ela tem uma comodidade, né, nesse último nível, que está aí na sociologia, no que a gente pode chamar de microsociologias, né, do interacionismo simbólico, entre outras, né, sociologias, que elas são interessantes, elas são até divertidas, mas elas evitam, né, um nível maior e mais aberto de conflito. Então, veem essas situações conflitivas um pouco mais agudas como tensões, como desvios, como patologias que desafiam um equilíbrio, né, que equivale a uma espécie de saúde ao corpo social. Isso quer dizer que a guerra é completamente ignorada nas análises clássicas das ciências sociais? Não exatamente. A questão é que essas análises, por exemplo, no Emile Durkheim, no Max Weber, no Georg Simmel, por exemplo, elas não eram tão sistematizadas e muitas vezes elas iam abertamente contra a própria suposta neutralidade axiológica que esses autores tanto defendiam. Todos eles foram entusiastas e defensores da participação dos seus países na Primeira Guerra Mundial. E eles consideravam que esse evento, né, ele era capaz de integrar o proletariado no ideário de nação, de acertar, né, de aplanar as contradições internas e garantir maiores níveis de desenvolvimento para os seus países. O Max Weber, a gente sabe, acabou sendo vítima da gripe espanhola e, né, entrava e saía de sanatório mental, né, com certa frequência, sem nenhum julgamento de mérito sobre isso. O Emile Durkheim perdeu seu filho no conflito da Primeira Guerra Mundial. O Georg Simmel teve que se mudar, né, para os Estados Unidos por conta do antissemitismo que se desenvolveu a partir daí. Então todos eles foram vítimas daquilo que eles tanto defenderam, né? Então se mostra para a gente que eram sociologias nacionais. Outro exemplo que os autores lembram a gente é que o Raymond Aron, né, um grande sociólogo, tem que ser lido, é claro, né, ainda que desperte certo interesse, ele escreveu uma obra, né, muito marcada pelo contexto, né, da Guerra Fria e das simpatias que ele tinha pelo anticomunismo. Inclusive, ele era um entusiasta da elaboração da construção da famigerada Organização do Tratado Atlântico Norte, né, da OTAN. Então o interesse dele pela guerra, ele escreve um livrão, né, sobre a guerra, está muito marcado pelo anticomunismo e pela disputa nuclear, e pelos altos riscos, né, de uma provável disputa nuclear naquele contexto. Outros exemplos de sociologia contemporânea, talvez até clássica que a gente pode dizer aqui, né, é o Paul Lazarsfeld e o Robert Merton, os dois são estadunidenses, mas que estão muito mais voltados a compreender a carreira militar nos Estados Unidos, e foram pesquisas muito voltadas ao esforço militar daquele país. E aí, algo que é bastante interessante, eu mencionei, né, num vídeo sobre imperialismo, está completamente contrário a essa percepção, a Rosa Luxemburgo, que eu já falei aqui, que ela tem essa percepção do complexo bélico industrial, né, o complexo industrial militar, perdão, e outro autor, um alemão, o Werner Sombart, que também apontava para a guerra,
né, como parte do desenvolvimento capitalista e que, né, também desenvolveria um complexo industrial militar. Então, para quem chegou até aqui, de novo, curta o vídeo, se inscreva no canal, divulgue o nosso material e ajude esse debate a chegar ao maior número de pessoas, né? Então, fechando aqui, né, foi uma apresentação sintética, polêmica, é claro, né, sobre sociologia e guerra e como que essas relações, né, elas vão se dando de uma forma um tanto constante, às vezes favorável, às vezes omitindo, né, a questão do conflito, e que são raras as teorizações clássicas que realmente se voltam, né, para o fenômeno da guerra. O próprio Michel Foucault, que está tão em moda, né, com a tal da necropolítica que foi retomada, né, no contexto dele, ele também não dá conta de relações em ampla escala, né, são relações muito menores, são microsociológicas muitas vezes. E aí por que insistir, né, no estudo da guerra? Porque a guerra ela não só antecipa, né, os desenvolvimentos tecnológicos que logo se revertem na sociedade em seu conjunto, mas também porque aparecem nela, né, de maneira mais sintética, tendências, né, que logo também vão se expandir para o conjunto das sociedades, né, que é uma militarização das relações sociais, a construção do contexto do inimigo e do amigo, tudo isso vai marcando muito a nossa vida social. Então, né, não é uma história, né, militar, também não é a sociologia das batalhas, mas sim pensar a guerra como um fato que envolve toda uma sociedade, que vai complementando a continuidade da sociedade como tal. Imagina o que é viver no contexto da faixa de Gaza, nesses últimos 40, 50, 60 anos, em que a guerra é uma permanente, o que isso gera, né, na formação social daquele povo palestino, o que isso gera, né, na cabeça daquelas crianças que vivem, né, escutando bombardeio, escutando, né, a passagem de tanques militares e vivendo num território que é praticamente um campo de concentração a céu aberto, né? Então, geralmente, se observam os danos materiais produzidos pela violência, mas poucas vezes a gente analisa a incidência na estrutura das relações sociais. O que é uma favela que constantemente é ocupada, ora pelas polícias militares, ora pelas forças nacionais, ora pelas milícias, ora pelos próprios narcotraficantes, um contexto de guerra constante em que as pessoas convivem com tiroteios diários, as crianças nas escolas têm que passar, né, pequenas, alguns momentos de pânico, deitadas, o que isso gera, né, para as relações sociais daquele contexto, né? A gente não para observar. Essas relações sociais, elas mudam, então a gente tem que perceber quais formas sociais aparecem. Por exemplo, o tecido social, as tendências de solidariedade, elas são quebradas pelo conflito. Então elas vão se enfraquecendo, os indivíduos se tornam mais individualistas, mais temerosos de se relacionar com outros. Então isso fortalece o medo, o distanciamento, fortalece o individualismo. E também, né, acaba expandindo uma tendência ao armamentismo, né, no interior da própria sociedade. O que é a expansão de empresas privadas de segurança, se não uma tendência de privatização da violência e, ao mesmo tempo, de naturalização desse contexto militarizado, né? Então a gente tem que perceber que são alterações, né, importantes e elas merecem uma análise sociológica mais profunda. Então, para quem chegou até aqui, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.